Hoje vamos prosseguir com o tema Clarividência e Clareaudiência, do livro Reuniões Mediúnicas. Nós estamos no último capítulo, possivelmente devemos concluir a obra hoje. O próximo estudo, que nós iremos ter prosseguimento aqui na sexta-feira, será do livro Mediunidade e Obsessão, que também é do Projeto Espiritizar. Então, nós estivemos estudando o livro Mediunidade com Jesus, depois a segunda obra, Reuniões Mediúnicas, e a terceira obra será Mediunidade e Obsessão. Então, essa temática da obsessão relacionada à mediunidade, ela é tão grave e tão intensa que tem um livro todo sobre esse tema do Projeto Espiritizar. Mas vamos aqui começar com a introdução extraída do Evangelho comentado por Emmanuel, João capítulo 13, versículo 5. Expressiva decisão de Jesus lavando os pés dos discípulos. Lembremo-nos do ensinamento sublime e lavemos os pés uns dos outros, com a bênção da humildade, no silêncio do amor puro, que tudo compreende, tudo suporta, tudo santifica e tudo crer, porquanto, tolerando e entendendo a poeira e o lodo que ainda repontem nos caminhos alheios, é que redimiremos os nossos, atingindo a verdadeira paz. Então, João capítulo 13, versículo 5, se refere àquele último exemplo que Jesus deu aos discípulos, quando, na iminência da sua crucificação, ele lavou os pés de todos eles e enxugou. E disse que aquele que dentre eles quisesse ser o maior, que se tornasse servo de todos. E aqui Emmanuel nos chama a fazer aqui algumas considerações que habitualmente nós não fazemos. Primeiro de tudo, é que essa passagem bíblica muito conhecida, ela é pouco contextualizada. Quem lê o texto bíblico acha que aquilo foi algo vivido pelos discípulos com Jesus e que aquilo não diz nada a respeito a ele. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita que tanto os ensinos do Cristo como dos benfeitores espirituais, nós sempre devemos procurar aplicação para nós. Não foi um episódio vivido pelos outros e para os outros, mas para que nós extraiamos deduções que se apliquem a nós pessoalmente. E no caso de nós espíritas, o ensinamento que está por trás dessa passagem bíblica tem importância e necessidade sempre presente. Porque esse exemplo, ele é colocado como sendo um grito para que a gente acorde, desperte a virtude da humildade em nós. E como sendo a base, o alicerce de qualquer outra virtude que a gente venha adquirir. A questão é que muitas vezes nós sempre nos achamos muito humildes e muito caridosos, pouco egoísta e pouco orgulhoso. E, na verdade, tal como foi a lição dada por Jesus aos discípulos, a necessidade de qualquer criatura humana, enquanto ela está reencarnando na Terra, é despertar
para a sublimidade das virtudes, que é a humildade e a caridade. Então voltemos aqui ao texto como Emmanuel coloca. Expressiva decisão de Jesus, lavando os pés dos discípulos. Lembremo-nos do ensinamento sublime e lavemos os pés uns dos outros. De que forma? Não é lavar literalmente, é com a bênção da humildade, no silêncio do amor puro, que tudo compreende, tudo suporta, tudo santifica, tudo crer. Como é isso aqui? Vamos fazer aqui algumas dilações sobre o que Emmanuel coloca. Lavemos os pés uns dos outros com a bênção da humildade, no silêncio do amor puro, é porque, sobretudo nós espíritas, fomos brindados com o conhecimento do funcionamento das leis divinas e, sobretudo, da reencarnação. Porque na medida que, de fato, nós compreendemos a reencarnação e nos enquadramos como espíritos imperfeitos de um passado não lembrado, mas que normalmente esteve envolvido com vício, desequilíbrio ou crimes, isso já faria com que nós, naturalmente, baixássemos a crista perante erros e atitudes infelizes dos outros. Porque nós sempre podemos e devemos pensar: se hoje eu não faço isso, que eu percebo ser errado em fulano, mas o que é que eu posso deduzir do que eu já fiz no passado e que não me lembro? Então eu tenho que agora ter a atitude da tolerância, da compreensão, do entendimento da imperfeição daquele meu irmão e tratar aquela circunstância no algodão da bondade, do amor, da humildade, se é que de fato eu quero ajudar. Porque o que normalmente está por trás da crítica, o que está por trás da condenação, normalmente o que está por trás é arrogância, orgulho e vaidade, aonde a gente se acha melhor do que o outro, porque percebe que o outro está agindo errado e a gente não faz aquilo que ele faz errado. Mas o que o Evangelho nos conclama a fazer é: pense, porque possivelmente você já fez muito pior, então você não tem direito em ter atitude discriminatória ou condenatória do outro. É isso quando Emmanuel diz: tudo suporta, tudo santifica, tudo crer, porquanto tolerando e entendendo a poeira e o lodo. O que é poeira e lodo aqui? Não é poeira e lodo literais, é poeira da sujidade que o nosso espírito ainda traz do passado, o lodo da podridão do que a gente já fez de errado e que não se apagou porque a gente esqueceu, não, ainda está dentro de nós. Então Emmanuel diz: e entendendo, tolerando e entendendo a poeira e o lodo que ainda repontem dos caminhos alheios, é que redimiremos os nossos. Os nossos aqui é a poeira e o lodo nosso, atingindo a verdadeira paz. Então essa verdadeira paz, ela vem da compreensão, do entendimento das leis da vida, da reencarnação e dos espíritos imperfeitos que todos nós somos. Vamos então tratar do tema clarividência, clareaudiência. Esse tema nós já houvéramos iniciado
há 15 dias atrás, e que tratamos sobretudo de alguns aspectos da vidência e da audiência, para logo depois nos habilitarmos a entender a clarividência e a clareaudiência. Hoje nós ainda estaremos fechando as questões tratadas sobre a vidência e a clarividência, a vidência e a audiência, para fecharmos com a clarividência e a clareaudiência. A vidência raramente é permanente. Ocorre mais em situações específicas. Alguns veem no estado de vigília totalmente conscientes do fenômeno, e outros somente em estado sonambúlico. Isso está na página 193 do livro Reuniões Mediúnicas. Lembrando a todos que o próximo livro que iremos estudar é Mediunidade e Obsessão, do Projeto Espiritizar. Esse livro, Mediunidade e Obsessão, deixa eu ver se eu tenho aqui a capa dele no final aqui. Essa obra, tem essa jovem aqui, mas esse livro nós já temos ele aqui no Bezerra de Menezes. Então, hoje nós possivelmente concluiremos esse de clareaudiência e clarividência, e no próximo estudo nós já iremos estudar mediunidade e obsessão, que é um tema delicado, porque se tem complicação em centros espíritas é na área da prática mediúnica, devido às influências espirituais negativas e da obsessão. Então é um assunto que tem que ser remoído, digerido para que, de fato, as atividades centradas na mediunidade possam estar o máximo integrada à espiritualidade benfeitora, sem as intervenções negativas que com regular frequência ainda ocorrem. Mas vamos aqui para o nosso tema de hoje. Então, a vidência raramente é permanente. Isso significa que mesmo os médios aonde a faculdade ostensiva da vidência é bem caracterizada, ele não vê espíritos a toda hora e a todo momento. Aliás, se isso ocorresse, geraria um certo nível de perturbação, porque haveria dificuldade em distinguir se ele estaria vendo um espírito encarnado ou desencarnado. Pois não? Aquele filme Sexto Sentido, né? Ele quando aquele senhor que é o espírito que está sempre junto com ele pergunta: você vê espíritos? Ele diz: vejo a toda hora, a todo momento. Que ele não sabe distinguir quem é espírito, quem está encarnado e quem está desencarnado. Ali, a expressão que ele usa é o que a gente chama em português uma figura de linguagem, onde expressa uma intensidade de ação que na verdade não é a realidade. Ele via com certa frequência, mas não era a todo instante. Então ele via, inclusive quando o médico psicólogo no começo do filme ia conversar com ele via porque o psicólogo já tinha desencarnado. Mas ele interagia muitas vezes com a mãe dele e com a realidade física, aonde excepcionalmente, em casos em que essa frequência se torna impertinente e problemática, é quando está associada a um processo obsessivo. E aí é onde entra, inclusive, a terapia espírita, a fluidoterapia, para ajudar o equilíbrio.
mas, inclusive, aqui é importante se distinguir os dois tipos, como aqui é citado. Aquele que se dá, a pessoa está acordada, normalmente, quando olha, ela está vendo um espírito. E aquela que o médium ele é evidente, mas o fenômeno ele só percebe se ele estiver, quando aqui fala de estado sonambúlico, é um estado de semitranse, onde ele está um pouco deslocado da realidade, aí ele vê, né? Onde às vezes ele está um pouco assim, fora da consciência ativa, e aí a evidência também se caracteriza. Mas como o texto diz, isso não é algo que se torne numa intensidade que perturbe as atividades normais. É claro que em certos estados de desequilíbrios psíquicos graves, como é o caso da esquizofrenia e de outros, pode haver uma interferência obsessiva impertinente e contínua, prejudicando e intensificando o estado de desequilíbrio mental. Mas aí já é um caso patológico. Mas quando se trata, como nós estamos estudando aqui, da mediunidade e da prática da evidência, não é expressa nesse sentido. Continuando, entre esses médiuns, alguns há que só veem os espíritos evocados, cuja descrição podem fazer com exatidão minuciosa. Descrevem-lhes com as menores particularidades os gestos, a expressão da fisionomia, os traços do semblante, as vestes e até os sentimentos. Então, eu quero também lembrar que há na internet, no Projeto Espiritizar, no YouTube mesmo, toda uma série de vídeos em termos de seminários que tanto aborda esse livro que nós estamos estudando, quanto aborda também o próximo, que é de mediunidade e obsessão. São seminários que duram cada episódio em torno de 1h30, onde normalmente é apresentado por Alírio Cerqueira. Mas esse assunto, ele tem assim uma possibilidade de ser aprofundado e distendido muito. Aqui mesmo entre nós, esse livro Reuniões Mediúnicas foi praticamente o ano inteiro que se passou e estamos findando agora em janeiro. Eu acredito que foi mais ou menos no mês de março que nós, fevereiro, março, no começo de fevereiro, não foi? Então foi um ano certinho. Porque a gente até estudou um livro anterior, Depressão e Obsessão. Antes de depressão e obsessão é que foi a prática da mediunidade com Jesus. E foi obsessão e depressão, reuniões mediúnicas que nós estamos vendo agora. Foi praticamente um ano. Então, vejam que coisa. Há uma variedade de intensidade do fenômeno de médio para médio. Então, há médio vidente que só vê espíritos, quando aqui coloca evocados, não se trata exatamente da evocação direcionada a um espírito. Quando nós nos reunimos numa reunião mediúnica, dia certo e horário certo, aonde precedemos a reunião com a prece, ali já se estabelece uma espécie de evocação para os espíritos que a espiritualidade tenha programado para se expressarem naquela noite. O estado de recolhimento,
o direcionamento do pensamento para o intercâmbio mediúnico, assistencial e terapêutico é também uma evocação. É por isso que muitas vezes a mediunidade da vidência, nesses momentos, algum médium pode ver espíritos que fora da reunião ele não veria. Porque de certo modo ali houve uma espécie de evocação indireta e que lhe facultou mais a possibilidade de ver espíritos. Mas o que é mais interessante aqui é que enquanto que alguns apenas veem, outros descrevem as menores particularidades e os gestos. Eu vi um espírito aqui que ele falava de tal maneira, ou ele falava alto, ou ele dizia... E quando olha, expressa algo que vai além da simples visão. O interessante de tudo é quando chega ao nível de perceber o que o espírito sentia. E ele estava se sentindo muito triste. Veja, a vidência chegou ao ponto da sensibilidade perceptiva do estado de alma daquele espírito. Outros há em quem a faculdade da vidência é ainda mais ampla. Vem toda a população espírita ambiente a se mover em todos os sentidos, cuidando, poder-se-ia dizer, de seus afazeres. Isso foi extraído do item 168 do Livro dos Médiuns, que é feito também a referência aqui no livro Reuniões Mediúnicas. Então, há ainda essa circunstância de alguns médiuns videntes, eles não veem só um espírito, eles veem todo o ambiente espiritual que está ali. E, inclusive, percebendo a diversidade de interesses que esses espíritos manifestam aos seus olhos. Quer dizer, os seus afazeres, o que cada um estaria agindo ou fazendo. Pois não. É comum ter um encaminhamento da espiritualidade de uma pessoa com essas faculdades de visão, de perceber, inclusive os sentimentos e tal, nas diversas reuniões mediúnicas por aí afora, em todos os centros, ou há alguma especificidade em um centro ou outro com uma atribuição? Normalmente ocorre o seguinte: em boa parte dos centros espíritas que já tem reunião mediúnica há um bom tempo, eu digo pelo menos há uns 5 anos, a possibilidade de já haver 2 ou 3 médiuns ostensivos faculta com que na reunião mediúnica alguns tenham a vidência de perceber espíritos que fora da reunião não perceberiam. E ali, durante a reunião, após a reunião, narram o que viram. Às vezes nós iremos notar que algumas dessas percepções são de clarividência e não de vidência, que é o objeto final desse estudo de hoje, onde muitas vezes eles estão vendo algo que está fora do ambiente da reunião mediúnica, que é quando é uma clarividência. A vidência é quando vê algo que está naquele ambiente. E quando vê algo que está fora do ambiente e traz essa realidade para os outros, e aí é a clarividência. Outros há, então, voltando aqui ao texto, que vê toda a população espírita. Continuemos. Os graus de vidência, como os fenômenos anímicos e mediúnicos, variam infinitamente. É muito raro que o médium veja todos os espíritos o tempo todo, quando pode até confundir espírito desencarnado com encarnado, que nós já vimos anteriormente. Mas voltando aqui ao início, os graus de evidência, como os fenômenos anímicos,
variam infinitamente. Então, há pessoas que têm uma evidência mais aprofundadas, há outras menos aprofundadas. Há aqueles que percebem até os sentimentos, como já foi dito, e outros que têm apenas a visão do Espírito. Mas o grau de possibilidade nessa área é imenso. E nós iremos ver, inclusive, porque é que às vezes no mesmo ambiente, na reunião mediúnica, tem médios que viram certos espíritos, outros viram outros. E não coincidem os espíritos vistos. E ninguém está mentindo. Porque às vezes, poderia até por falta de estudo, né, tem uma reunião mediúnica, vamos dizer que se tem 1 ou 2 médios videntes, e um dos médios diz: olha, eu vi, naquele momento em que teve tal comunicação, eu vi um espírito se apresentar assim. E aí outro médio diz: não, mas naquela hora eu vi outro espírito que se apresentava assim. Por falta de estudo mediúnico, poderia até se pensar que um dos dois está mentindo. Mas na verdade é que a frequência de percepção de um médium pode ser diferente da do outro. E todos os dois estão dizendo a verdade. E estão vendo espíritos que estão numa frequência vibratória diferente para eles. Fora ainda a questão da variedade da percepção de evidência de cada um deles. Como nós vimos, varia ao infinito. Então, nunca pensar que se em determinado momento um médium vê um espírito, o outro vê outro, que um dos dois estão mentindo. Na verdade, estão vendo dentro das possibilidades que cada um tem. As orientações de Allan Kardec, atinentes à evidência, são muito importantes, porque muitas vezes vemos médios videntes entrar em discussão, porque um vê uma coisa e o outro vê outra, colocando em suspeição um ao outro, como se um estivesse sendo verdadeiro e o outro falso. Que é isso que nós estávamos explicando aqui. Agora vocês entendam que se as pessoas que participam na reunião mediúnica não estudam ou não participam de estudos de mediunidade, como é que ficam? Que a ignorância é que leva a esses conflitos. E quando olham, não, você está mentindo. Não era esse espírito que estava aqui, não. O espírito que estava aqui era outro. Veja que situação. E na verdade, se estiver estudando, porque esses textos são extraídos de obras de André Luiz, do Livro dos Médiuns, e de obras de Manuel Filomeno de Miranda, condensados e colocados de uma forma mais didática, que facilite mais a aprendizagem. E quando a gente está na reunião mediúnica e vê só aqueles vultos? Aqueles vultos não deixam também de ser uma dessas variedades da vidência, aonde a possibilidade de percepção do médium só se limita àquele ponto. Então, há essa variedade que, inclusive, é passível de mudança ao longo do trabalho mediúnico, do esforço de aprimoramento, de vivência da caridade, do bem pelo próprio médium. Porque nós sabemos que o esforço de estudo associado à prática do bem estabelece níveis de afinidades vibratórias e magnéticas que, quando olha o médium, tem a faculdade aprimorada.
Antes eles via apenas um vulto, depois ele começa a ver com a característica mais definida. Na verdade, como explica Kardec, médiuns diferentes podem ver de forma diferente uma mesma situação, pois captam as imagens conforme o potencial que tem. Quanto maior o potencial da vidência, mais detalhes se poderá ver. Está na página 195 do livro Reuniões Mediúnicas. Então, médiuns diferentes podem ver de forma diferente uma mesma situação. Então, é preciso estar ciente disso, para no trabalho mediúnico não ficar se criando dúvidas ou achando que tem alguém sob intervenções anímicas ou sob intervenções pior ainda, que seriam fraudulentas ou algo assim, de estar inventando, quando na verdade percepções variadas no mesmo ambiente é um fato que deve ser visto como natural, pois captam as imagens conforme o potencial que tem cada um dos médios. Ou seja, Soares, assim como no caso do auditivo, que o som ele não passa pelo tímpano, martelo, bigode, estribo, e vai direto para o nervo auditivo. No caso da visão, vai direto para o nervo óptico também, não passa pela, não chega a ser a retina propriamente enxergando, né? Porque senão fica do mesmo foco. Exatamente. Inclusive, alguns slides à frente vai particularizar isso, de que, na verdade, o médium vidente não vê com os olhos do corpo, assim como o audiente não escuta com os ouvidos do corpo físico, mas sim do corpo espiritual. Então, realmente isso aí é bem estudado, depois a gente vai ver alguns slides sobre isso. E por outro lado, aproveitando o que Marcos citou, a própria capacidade auditiva nossa, se ela for bem educada e for bem em termos orgânicos, aquele que, por exemplo, é um músico ou alguém que gosta de sons, ele tem uma acuidade auditiva de perceber sons que outros não percebem. Aquele que não tem um ouvido afinado à música não percebe. Pois não? Só esse exemplo é uma passagem que tem no livro Leão de O Invisível, até eu fiz um comentário que Beethoven ouviu algumas canções, aí eles falando, perguntou a uma pessoa, não me recordo o nome, se ele também estava ouvindo. Aí ele disse que aí é a voz dos anjos. É a voz dos anjos. Exatamente. Aqui é um texto extraído do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 12, e que se encontra também no livro. Nosso amigo esclareceu o assistente. Procura ajudar aos nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório. Não lhes convém por agora a clarividência e a clareaudiência demasiado abertas. Na esfera dos espíritos reencarnados, há que dosar observações para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem. Vejam, o livro narra uma reunião mediúnica, o livro Nos Domínios da Mediunidade, aonde alguns médios participantes, detentores de vidência, audiência e de clareaudiência e de clarividência, recebiam por parte dos benfeitores espirituais um reforço magnético e fluídico para perceberem mais face necessidades de trabalho durante a reunião. É por isso, como havíamos citado aqui no começo,
que em determinadas situações da reunião mediúnica, ao se criar um campo propício em termos de fluidos e de magnetismo, a faculdade mediúnica se dá de uma forma espontânea mais frequente e mais intensa, e faz com que alguém que comece a perceber que na reunião ele vê espírito, mas fora ele não vê. E quando isso ocorre é porque na reunião houve um amparo espiritual para dilatar as capacidades de percepção daquele médium, e ele vê, ouvir. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental e, por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. Então, tem que se também levar em conta que, de uma forma ampla, seja qual for o tipo de mediunidade, as percepções variam de pessoa para pessoa. De tal modo que, quando aqui é citado, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações têm também tudo a ver com o conteúdo psíquico de estudos, de prática do bem, de esforço no trabalho mediúnico de cada médium. Tudo isso são fatores que vão pesar na equação da percepção mediúnica dele. Os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o amplificador de sons para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental. Então, aqui é colocado de tal forma de que a vidência e a audição, elas têm a sua base de estrutura no campo psíquico e mental do espírito. Isso se dá de tal maneira que o médium vidente, se estiver vendo um espírito, não adianta ele botar as mãos nos olhos ou fechá-los, porque ele vai continuar vendo. Assim como o audiente, em relação a ouvir conversa de espíritos desencarnados. Ele pode tapar os ouvidos, que ele vai continuar ouvindo. Porque a base caracterizadora, tanto da visão quanto da audição na mediunidade, é mental, não é física. A onda retesiana e os raios-x vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. Vamos trazer aqui alguns esclarecimentos, que esse texto que está no livro Nos Domínios da Mediunidade é relativamente científico, porque André Luiz faz certas comparações entre a eletricidade ou a eletrônica e o fenômeno mediúnico, como se dá com o próprio médium. Vamos esclarecer isso aí. A onda retesiana é aquela na qual
se estruturou toda a base da eletrônica moderna que é utilizada. Porque foi ela que propiciou, através do surgimento do rádio, a transmissão dos sinais pela antena e a recepção dos sinais por outra antena no aparelho receptor. Há um que é estudado em eletrônica chamado de indutor, aonde se passa determinadas alterações da corrente elétrica para se tornar magnética e a partir daí ser emitida em ondas eletromagnéticas. Essas ondas hertzianas facultam, inclusive nos dias atuais, o uso do celular, que faz com que alguém se comunique com outrem pelo aparelho celular. São essas ondas. No caso mesmo de um aparelho telefônico, quando a gente fala, a energia sonora é convertida em impulsos elétricos, para depois ser convertida em impulsos magnéticos e ser transmitida por uma antena, via satélite, mandada para outro aparelho celular. E quando a pessoa do outro lado tem um aparelho que recebe, o outro aparelho faz o trabalho invertido. Pega aquela onda magnética, converte em impulsos elétricos. Dos impulsos elétricos, converte em impulsos auditivos. Aí a gente escuta a pessoa. Alguém fala e nós escutamos. Então, esse trabalho na área da eletrônica tem uma analogia com o trabalho mediúnico. Porque o trabalho mediúnico, o espírito, para ser visto ou ouvido, é preciso que haja uma emigração das energias puramente espirituais para energias semimateriais através do corpo espiritual do médium e convertida para a realidade física em que nós nos encontramos. Então, no livro, inclusive no livro chamado Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, principalmente mecanismos da mediunidade, André Luiz vai fazer todo o livro fazendo expressiva comparação com os circuitos elétricos e com certos componentes da eletrônica, desde indutores a capacitores. É por isso que é um dos livros tido como mais difícil de leitura e de estudo da série André Luiz. É Evolução em Dois Mundos e... qual foi o outro que eu citei agora? Mecanismos da Mediunidade. Porque às vezes as pessoas confundem mecanismos da mediunidade com nos domínios da mediunidade. Nos domínios, que a gente já citou aqui algumas vezes, é um livro bem fácil de ler. Agora, mecanismos da mediunidade é bem assim, exige que a pessoa tenha tido um certo estudo, pelo menos, diríamos assim, de um segundo grau, para saber o que é um indutor, um capacitor, onda hertziana, eletromagnetismo, por aí afora. Porque o ser humano, ele só ouve de 16 Hz acima e de 21.000 Hz abaixo. O que passa disso são subondas ou ultraondas. Porque se a gente ouvisse abaixo de 16 Hz ou acima de 21.000, o barulho da nossa corrente sanguínea, dos batimentos cardíacos, dos movimentos peristálticos ia ser tão grande que
entrar na possibilidade dele. Ocorre de uma forma bem expressiva nesse livro Mecanismos da Mediunidade, a compreensão analógica entre o que houve na eletrônica e o que ocorre na atividade mediúnica. Então vai falar sobre circuitos elétricos fechados e o circuito elétrico magnético feito na reunião mediúnica. Então há todo um trabalho em cima disso aí. Mas, como aqui diz, há som e luz muito além dos acanhados, das acanhadas fronteiras vibratórias, é porque a capacidade auditiva, como o Marcos citou, que tem essa faixa de frequência que a gente escuta, há também uma faixa de frequência para a visão. Então, a visão que nós temos na Terra das cores é a que o nosso corpo permite. Mas, cientificamente, se pode deduzir que há inúmeras outras cores, fora a que os nossos olhos veem, e que são reais, porque a gente não tem instrumento físico para perceber. Mas evoluído no plano espiritual, nós poderemos. Continuando ainda, Dona Celina rogou licença para notificar que vira surgir no recinto um ribeiro cristalino, em cuja corrente muitos enfermos se banhavam, e Dona Eugênia seguiu-a, explicando que chegara a contemplar um edifício repleto de crianças, entoando hinos de louvor a Deus. Vejam, Dona Celina e Dona Eugênia eram duas médiuns encarnadas que participavam da reunião mediúnica. Cada uma delas, durante a reunião mediúnica, tem percepções diferentes. E aí vejam qual é a explicação disso, porque, na verdade, os espíritos benfeitores, inclusive André Luiz, quando constatam esse relato dela, dizem, mas como é que ela viu isso, se isso não estava no ambiente? De onde foi que ela viu? Vejam a explicação. Importa reconhecer que ambas se encontram reunidas na faixa magnética de Clementino. Clementino era o benfeitor, o mentor da reunião, fixando as imagens que a mente dele lhe sugere. Viram-lhe os pensamentos relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola que a instituição pretende, em breve, mobilizar no socorro ao próximo. Vejam que fato. Os médiuns têm uma clarividência de algo que, na verdade, nem estava naquele ambiente e nem estava fora. Era a indução psíquica do coordenador desencarnado dos trabalhos mediúnicos. Por elas estarem em interação mental com ele, viram o que estava no pensamento dele. Como ele era quem estava amparando os objetivos de construção dessa escola associada ao centro, ou dessa obra de amparo aos doentes, elas, em termos psíquicos e mediúnicos, perceberam isso como se fosse uma realidade daquele ambiente. Esse é o último slide do nosso estudo, porque depois dele chega André Luiz a comentar o seguinte: mas é isso também que ocorre com certas induções obsessivas? Exatamente. Muitas vezes há projeções de espíritos desencarnados para assustar, para criar uma situação de medo para o médium, aonde pelo pensamento, em interação com o médium,
ele sugere aquilo para que o médium veja, sem que de fato esteja acontecendo. E induz muitas vezes a atitudes ou situações constrangedoras na área dos processos obsessivos, que aliás é o próximo tema que nós estaremos estudando no livro Mediunidade e Obsessão do Projeto Espiritizar. Alguém tem alguma pergunta ou alguma observação desse assunto? Nós estaremos então concluindo hoje o livro Reuniões Mediúnicas, e na próxima semana será o livro Mediunidade e Obsessão do Projeto Espiritizar. Vou estudar a clarividência e clarividência. Exatamente. É uma coisa que vai acontecer. Não, a clarividência é a percepção de algo fora do ambiente onde a pessoa está. E a clareaudiência é escutar fatos ou relatos fora do ambiente físico onde o médium está. Quando é no mesmo ambiente, é vidência ou audiência. Quando é fora, é que se dá esse nome de clareaudiência ou de clarividência. Então, ou se não, como também essa particularidade que a gente viu agora no final, pode ser também um resultado da projeção de um espírito ligado à mente do médium, dando a ele uma visão clara de algo que não faz parte da realidade física em que o médium se encontra. No livro Nos Domínios da Mediunidade, todo o capítulo 12 é sobre clarividência e clareaudiência. Se algum de vocês tiver o livro, depois dê uma leiturinha no capítulo 12. Vamos então para a prece de encerramento, do nosso estudo. E eu vou pedir aí ao nosso irmão visitante lá do Emmanuel, que hoje veio nos acompanhar em nosso estudo, para ser o intermediário da prece para nós. Então, vou pedir a André ali para ser o intermediário da finalização do nosso estudo.